Introdução e a loucura de Clark. Em 1884, uma estrutura massiva semelhante a um castelo erguia-se solitária no Central Park West, cercada por barracos, pastagens de cabras e lotes vazios. Os críticos olhavam para esta estranha fortaleza que surgia no deserto de Manhattan e a chamavam de loucura. Chamavam-na de a loucura de Clark. Em uma década, cada apartamento estava ocupado. Havia uma lista de espera para entrar. E o edifício que os céticos ridicularizavam tornou-se o endereço mais cobiçado da cidade de Nova York. Esta é a história do Dakota, o primeiro edifício de apartamentos de luxo na América. Um lugar que convenceu os nova-iorquinos ricos a abandonarem suas mansões privadas e viverem sob o mesmo teto com estranhos. Foi necessária uma combinação peculiar de escândalo, visão e uma fortuna improvável para que isso acontecesse. O dinheiro veio das máquinas de costura, de uma parceria entre um notório mulherengo, cuja vida pessoal escandalizaria a nação, e um advogado cauteloso que viu o futuro da vida americana. Um homem criava o caos por onde passava. O outro construiu um império a partir dos destroços. Juntos, sua fortuna remodelaria a forma como a elite americana escolheu viver. O Dakota testemunhou quase um século e meio da história de Nova York. Banqueiros da Era Dourada criaram famílias dentro de suas paredes. Hollywood descobriu seu mistério gótico. Artistas e músicos fizeram dele seu santuário. E em uma noite de dezembro de 1980, o mundo assistiu horrorizado enquanto um dos maiores ícones da música era baleado em seu arco. Capítulo 1. O escândalo da máquina de costura. A fortuna que construiu o Dakota veio de um dos homens mais escandalosos da América do século XIX. Isaac Merritt, Singer, era alto, bonito e totalmente sem consciência. Ele mantinha 4 famílias separadas simultaneamente em Manhattan, cada uma sem saber das outras. Ele foi pai de pelo menos 24 filhos com 5 mulheres diferentes e, por acaso, revolucionou a indústria de máquinas de costura ao longo do caminho. Singer nasceu em 1811 no estado de Nova York. Saiu de casa aos 12 anos com quase nenhuma educação e um desejo ardente de se tornar um ator famoso. Por quase 2 décadas, ele vagou pelo país com tropas de teatro itinerantes. As apresentações raramente pagavam bem, mas Singer descobriu que tinha outros talentos. Ele era charmoso, persuasivo e tinha um dom para a invenção mecânica. Em 1850, Singer trabalhava em uma oficina mecânica em Boston, quando seu empregador lhe pediu para consertar uma máquina de costura Leroy e Blodgett. Singer estudou o dispositivo e percebeu que poderia construir algo melhor. Em 11 dias, supostamente trabalhando de 18 a 20 horas seguidas, ele construiu um protótipo que mudaria o mundo. Sua máquina podia costurar continuamente em qualquer parte de uma peça de roupa. Podia lidar com curvas, não apenas linhas retas. Um operador habilidoso podia produzir 900 pontos por minuto. Nada parecido jamais existira. Singer garantiu uma patente em agosto de 1851 e uma nova indústria nasceu. Mas Singer não era um homem de negócios. Ele era um ator que por acaso inventava coisas. Ele precisava de um parceiro que entendesse de dinheiro, contratos e as realidades brutais do comércio. Ele encontrou esse parceiro em Edward Clark. Clark era tudo o que Singer não era. Nascido em 1811, no mesmo ano que Singer, ele treinou como advogado e construiu uma prática respeitável no estado de Nova York. Ele era cuidadoso, conservador e totalmente dedicado à ordem. Casou-se uma vez com Caroline Jordan e permaneceu fiel a ela até sua morte. Onde Singer criava o caos, Clark criava estrutura. Os dois homens formaram a I.M. Singer Company em 1851. Sua parceria foi contenciosa desde o início. Eles discordavam em quase tudo, mas precisavam um do outro. Singer tinha a invenção. Clark tinha a perspicácia comercial. E Clark provou ser um dos profissionais de marketing mais inovadores de sua geração. Foi Clark quem criou o primeiro plano de pagamento parcelado da América. As máquinas de costura custavam mais de $100 em uma época em que a família média ganhava talvez $500 por ano. Ninguém podia pagar tal luxo. A solução de Clark foi revolucionária. Ele permitiu que os clientes pagassem uma pequena quantia a cada mês
até que a máquina fosse deles. De repente, as donas de casa de classe média podiam possuir máquinas de costura Singer. As vendas explodiram. Enquanto Clark construía o negócio, Singer construía famílias. Sua esposa legal, Catherine Maria Haley, lhe dera 2 filhos antes de ele abandoná-la. Ele então estabeleceu uma casa com Mary Ann Sponsler, que acreditava ser sua esposa, e lhe deu 10 filhos. Simultaneamente, ele estava envolvido com Mary McGonigal, que lhe deu mais 5 filhos sob o nome de família assumido de Matthews. Havia outros também. Singer movia-se entre essas casas com uma audácia surpreendente, mantendo-as ignorantes umas das outras por anos. O arranjo colapsou espetacularmente em 1860. Mary Ann Sponsler avistou Singer descendo a Quinta Avenida em uma carruagem aberta. Sentada ao lado dele estava Mary McGonigal. O confronto que se seguiu virou manchete em toda a cidade. Quando os investigadores começaram a examinar os arranjos domésticos de Singer, descobriram o escopo total de sua decepção. 4 famílias apenas em Manhattan, pelo menos 16 filhos. O escândalo foi enorme. Acusado de bigamia e adultério, Singer fugiu para a Inglaterra. Lá ele conheceu Isabella Eugenia Boyer, uma francesa de 19 anos de beleza impressionante. Alguns historiadores acreditam que ela serviu mais tarde como modelo para a Estátua da Liberdade, embora isso permaneça em disputa. Singer casou-se com ela em 1863 e eles produziram mais 6 filhos juntos. Singer nunca voltou a viver na América. Ele construiu uma propriedade enorme na Inglaterra chamada The Wigwam, supostamente uma das maiores casas particulares do país naquela época. Ele morreu lá em julho de 1875, deixando para trás uma fortuna de aproximadamente 13 milhões de dólares. Na moeda de hoje, isso seria equivalente a mais de 300 milhões de dólares. Seu testamento dividiu o dinheiro entre 20 de seus filhos sobreviventes, embora não igualmente. Um filho que apoiou sua mãe durante o processo de divórcio recebeu apenas 500 dólares. Mesmo na morte, Singer jogou favoritos entre as famílias que criou e abandonou. Edward Clark emergiu desse caos com o controle da Singer Manufacturing Company. Ele passou 2 décadas gerenciando o negócio, enquanto Singer vivia de forma extravagante e irresponsável. Agora a fortuna era efetivamente dele. Clark tinha 64 anos, era um dos homens mais ricos da América e estava pronto para um novo empreendimento. Ele voltou sua atenção para o setor imobiliário, especificamente para uma ideia radical que desafiaria tudo o que os nova-iorquinos ricos acreditavam sobre como as pessoas respeitáveis deveriam viver. Clark estava prestes a construir uma casa de apartamentos, não para a classe trabalhadora, não para imigrantes amontoados em cortiços, mas para os ricos, para famílias que atualmente viviam em mansões privadas, com servos e carruagens, e todos os adornos da riqueza da Era Dourada. Todos lhe disseram que era impossível. Os ricos nunca consentiriam em viver ao lado de estranhos. Eles nunca andariam em elevadores com seus vizinhos. Eles nunca abandonariam a privacidade e o prestígio de possuir suas próprias casas. Clark ouviu os céticos. Então ele comprou terras no trecho mais remoto de Manhattan que pôde encontrar e começou a construir. Capítulo 2. A loucura de Clark. Na década de 1870, nova-iorquinos respeitáveis não viviam em apartamentos. Apartamentos eram para imigrantes, para os pobres trabalhadores, para famílias amontoadas nos cortiços apertados e sem ar do Lower East Side. Os ricos viviam em casas particulares, sobrados ao longo da Quinta Avenida, mansões com quartos de empregados e cocheiras. Sugerir que um banqueiro ou presidente de ferrovia pudesse compartilhar o teto com estranhos era impensável. Edward Clark via as coisas de forma diferente. Clark observou as cidades da Europa por anos. Em Paris, em Londres, em Viena, famílias ricas ocupavam grandes edifícios de apartamentos sem qualquer perda de status social. Eles desfrutavam de pátios compartilhados, serviços comunitários e a conveniência da vida urbana. Por que Nova York deveria ser diferente? A cidade estava crescendo rapidamente. Os valores das terras estavam subindo. Manter uma mansão privada exigia despesas enormes e atenção constante. Certamente havia um mercado para algo novo. Outros já haviam testado o conceito.
Em 1869, um edifício chamado Stuyvesant foi inaugurado na East 8th Street. Projetado por Richard Morris Hunt, oferecia às famílias respeitáveis de classe média uma nova maneira de viver. Os apartamentos eram modestos, mas confortáveis. O Stuyvesant provou ser bem-sucedido o suficiente para inspirar imitadores, mas atendia a profissionais e comerciantes. Ninguém ainda havia tentado atrair os verdadeiramente ricos para longe de suas mansões. Clark decidiu experimentar em pequena escala primeiro. Em 1879, ele encomendou ao arquiteto Henry Janeway Hardenberg o projeto de um edifício de apartamentos chamado Van Corlear, na 7ª Avenida, perto da 55th Street. A estrutura custou aproximadamente $8.000 por unidade para ser construída. Atraiu inquilinos sólidos e respeitáveis. Mas Clark queria algo mais grandioso, algo que provasse de uma vez por todas que a vida em apartamentos de luxo poderia funcionar na América. O local que ele selecionou fez os observadores questionarem seu julgamento. Em 1880, o Upper West Side não era um bairro da moda. Mal era um bairro. As terras a oeste do Central Park permaneciam em grande parte subdesenvolvidas. Visitantes contemporâneos descreveram uma paisagem de afloramentos rochosos, estruturas de madeira espalhadas e acre após acre de terreno aberto, estendendo-se em direção ao rio Hudson. Os poucos edifícios que existiam eram modestos, na melhor das hipóteses. Alguns lotes supostamente ainda funcionavam como pequenas fazendas ou pastagens. O contraste com o Upper East Side não poderia ter sido mais gritante. A leste do Central Park, elegantes sobrados ladeavam as avenidas. Os ricos migraram para lá assim que o parque abriu na década de 1860, mas o lado oeste, com seu terreno mais íngreme e falta de comodidades, atraiu quase nenhum investimento. A terra era barata precisamente porque ninguém a queria. Clark comprou um lote na esquina da 72nd Street com a 8th Avenue, que mais tarde seria renomeada como Central Park West. O local cobria aproximadamente 41.000 pés quadrados. A localização oferecia certas vantagens. A 72nd Street era uma das estradas transversais mais largas, medindo 100 pés de largura. O lote ficava em uma leve elevação, oferecendo vistas de grande parte da ilha, e o próprio Central Park ficava diretamente a leste. Mas essas vantagens não significavam nada para os céticos. A distância da sociedade da moda parecia intransponível. A vida social e comercial de Nova York centrava-se muito ao sul e ao leste. O Upper West Side parecia outro mundo inteiramente. Os críticos passaram a chamar o projeto de Clark de sua loucura. O apelido que circulou como uma piada na introdução desta história tornou-se uma provocação persistente à medida que a construção progredia. O nome Dakota surgiu durante este período também. O próprio Clark tinha uma predileção pelos nomes dos novos estados e territórios ocidentais. Ele até propôs renomear algumas das avenidas do Upper West Side com nomes de lugares ocidentais, embora a cidade tenha rejeitado suas sugestões. Se o nome do edifício originou-se das preferências de Clark ou das piadas sobre sua localização remota, permanece uma questão de debate entre os historiadores. Havia razões práticas para o ceticismo, além do mero snobismo. O Upper West Side quase não tinha conexões de transporte com o resto de Manhattan. Caminhar até os distritos comerciais do centro levaria bem mais de 1 hora. Os ônibus puxados a cavalo eram lentos e não confiáveis. Como os residentes conduziriam seus negócios? Como manteriam suas obrigações sociais? A 9th Avenue Elevated Railway foi inaugurada em 1879, fornecendo o primeiro link de trânsito direto entre o Upper West Side e a Lower Manhattan. Este desenvolvimento parece ter influenciado o pensamento de Clark. Com transporte confiável agora disponível, o isolamento da área parecia menos permanente. A questão não era se o bairro acabaria por se desenvolver, mas quem seria o primeiro a construir para seus futuros residentes. Clark também entendia algo sobre a burguesia americana emergente. Nem todos que podiam pagar pelo luxo queriam realmente o fardo de manter uma mansão privada. De acordo com relatos contemporâneos, ele disse à West Side Association, em dezembro de 1879, que poucas pessoas eram principescas o suficiente para desejar ocupar um palácio inteiro. Muitos profissionais de sucesso acolheriam a conveniência da vida em apartamento.
desde que os apartamentos fossem grandiosos o suficiente para satisfazer seu orgulho. Sua solução foi criar algo diferente de tudo o que Nova York já vira. Não apenas um edifício de apartamentos, mas um palácio dividido em casas particulares. Cada residência ofereceria o espaço, a privacidade e o luxo de uma mansão. Mas os fardos de manutenção, aquecimento e pessoal seriam compartilhados. Os residentes poderiam desfrutar dos benefícios da riqueza sem suas responsabilidades infinitas. Esta foi a aposta que Clark fez ao se aproximar dos 70 anos de idade. A fortuna das máquinas de costura Singer o tornaram um dos homens mais ricos da América. Ele não tinha necessidade particular de provar nada a ninguém. Quando perguntado por que escolhera se tornar um incorporador imobiliário tão tarde na vida, sua resposta foi caracteristicamente direta. Ele queria, disse ele, ganhar dinheiro. Mas parecia haver algo mais o impulsionando. Clark parecia determinado a demonstrar que sua visão de vida urbana estava correta. Ele construiria seu palácio de apartamentos no deserto. Ele o encheria com os melhores materiais e as conveniências mais modernas disponíveis. E ele provaria que os céticos subestimaram tanto a ele quanto ao futuro da cidade que chamava de lar. O trabalho começou no final de outubro de 1880. Clark contratou o mesmo arquiteto que projetou o Van Corlear. Mas onde o projeto anterior fora um teste modesto, esta nova estrutura seria uma declaração. Clark instruiu Hardenberg a não poupar despesas. O orçamento de construção atingiu aproximadamente 2 milhões de dólares. Os apartamentos individuais custariam cerca de 25 mil dólares cada para serem construídos, mais de 3 vezes o que Clark gastara por unidade no Van Corlear. Os céticos observavam enquanto a estrutura massiva surgia dos lotes subdesenvolvidos do Upper West Side. Eles continuaram a chamá-la de loucura. Continuaram a prever o fracasso. Edward Clark ignorou a todos. Ele apostara sua reputação em uma ideia. Agora ele a levaria até o fim. Capítulo 3. A Fortaleza de Hardenberg. Henry Janeway. Hardenberg tinha 33 anos quando Edward Clark lhe pediu para projetar o que se tornaria o edifício de apartamentos mais famoso da história americana. O arquiteto já havia se provado com o Van Corlear. Agora Clark queria algo muito mais ambicioso, uma estrutura que silenciasse todos os críticos que duvidavam que os nova-iorquinos ricos pudessem ser convencidos a viver em apartamentos. Hardenberg vinha de uma família de ascendência holandesa em Nova Jersey. Nascido em 1847 em New Brunswick, recebeu sua educação inicial no Hasbrouck Institute em Jersey City. Em vez de frequentar uma escola formal de arquitetura, seguiu o caminho tradicional do aprendizado. De 1865 a 1870, treinou sob Detlef Lienau, um arquiteto nascido na Alemanha, que estudara na prestigiosa École des Beaux-Arts em Paris. Esse histórico provaria ser crucial. Lienau expôs seu jovem aprendiz às tradições de design europeias que a maioria dos arquitetos americanos conhecia apenas pelos livros. Em 1870, Hardenberg estabeleceu sua própria prática em Nova York. Suas primeiras encomendas foram modestas, uma capela e biblioteca para o Rutgers College e alguns projetos residenciais em Nova Jersey. O Van Corlear representou sua primeira grande oportunidade. Quando essa estrutura teve sucesso, Clark aparentemente não viu razão para procurar outro lugar para sua visão mais grandiosa. O design que Hardenberg criou para o Dakota desafia uma classificação fácil. Historiadores da arquitetura discutem sobre seu estilo há mais de um século. Alguns o descrevem como renascimento renascentista alemão, apontando para as águas furtadas altas, telhados profundos e ornamentação robusta que lembram as prefeituras do norte da Europa. Outros veem influências francesas, sugerindo que o design evoca a arquitetura de castelos do período de Francisco I. Um crítico, escrevendo décadas depois, descartou tais categorias puras e chamou-o de eclético neogótico vitoriano de tijolo de cervejaria. Talvez a confusão seja apropriada. Hardenberg parece ter bebido livremente de múltiplas tradições, combinando elementos de formas que pareciam originais em vez de derivadas.
O resultado foi algo que Nova York nunca vira. Massivo em escala, imponente em presença, ornamentado com tal profusão de detalhes que o olho poderia vagar pela fachada por horas sem esgotar suas descobertas. A estrutura ergue-se 8 andares acima do nível da rua, com um andar adicional escondido sob as linhas íngremes do telhado. No momento da conclusão, isso o tornava uma das estruturas residenciais mais altas de Manhattan. O exterior é composto principalmente de tijolos cor de canela, com acabamento em arenito, e decorado com painéis de terracota. A linha do telhado está repleta de trapeiras, águas furtadas e chaminés, criando uma silhueta mais reminiscente de uma prefeitura hanseática do que de uma residência de Nova York. Hardenberg organizou a estrutura em torno de um pátio central. A planta é aproximadamente quadrada, com o espaço interior formando uma forma de H quando visto de cima. Este arranjo servia a múltiplos propósitos práticos. O pátio permitia que a luz natural atingisse os apartamentos em todos os 4 lados. Fornecia ventilação em uma era antes do ar-condicionado e oferecia aos residentes um espaço ao ar livre privado, protegido do ruído e do caos das ruas da cidade. A entrada principal fica voltada para a 72nd Street, através de um grande arco. Esta entrada de carruagens mede aproximadamente 16 pés de largura e 20 pés de altura, dimensões suficientes para que carruagens puxadas a cavalo passassem confortavelmente. Os residentes que chegavam em casa podiam ser deixados diretamente no pátio, protegidos do clima e da vista do público. O arranjo oferecia o tipo de privacidade que os moradores de mansões esperavam, traduzido para o contexto de uma estrutura compartilhada. Acima da entrada, os detalhes arquitetônicos proliferam. Painéis de terracota, ferragens decorativas, cantaria esculpida. De acordo com alguns relatos, retratos de um homem e uma mulher aparecem acima da porta, possivelmente retratando Isaac Singer e sua esposa Isabella, embora essa identificação permaneça incerta. Uma figura que parece representar um nativo americano olha da linha do telhado, talvez uma referência ao nome e suas associações com os territórios ocidentais. No interior, Hardenberg planejou 65 apartamentos individuais. Nenhum seria idêntico. Esta foi uma escolha deliberada que refletia a compreensão de Clark sobre seus residentes pretendidos. Famílias ricas que se mudavam de mansões privadas esperariam que suas casas parecessem únicas, não como unidades padronizadas vindas de um molde comum. Os apartamentos variavam de 4 quartos a até 20, acomodando desde famílias modestas até estabelecimentos familiares extensos com numerosos servos. O sistema de circulação interna refletia as rígidas hierarquias sociais da Era Dourada. 4 escadarias principais e 4 elevadores de passageiros ocupavam os cantos do pátio, fornecendo acesso para os residentes. Mas os servos usavam rotas inteiramente separadas. 4 escadarias de serviço adicionais e 4 elevadores de serviço posicionados nos pontos médios de cada lado do pátio levavam diretamente às cozinhas e quartos dos fundos. Um residente poderia nunca encontrar um entregador ou ver um servo carregando mantimentos. Os 2 mundos operavam em paralelo, compartilhando a mesma estrutura, mas raramente cruzando caminhos. O próprio pátio era dividido em 2 níveis. O nível superior, ao nível da rua, servia exclusivamente aos residentes. Abaixo dele, acessível por rampas que desciam tanto da 72nd quanto da 73rd Street, um nível inferior lidava com todas as funções de serviço. Carroças de entrega podiam entrar, descarregar suas mercadorias e partir sem nunca aparecer nos espaços reservados para os ocupantes ricos. Esta separação abordava uma crítica que supostamente atormentara o Van Corlear, onde carroças de mercearia e vagões de gelo entulhavam o pátio ao lado das carruagens dos residentes. A construção empregou várias técnicas consideradas inovadoras para a época. As paredes da fundação mediam cerca de 3 a 4 pés de espessura, proporcionando estabilidade excepcional para uma estrutura deste tamanho. Em vez dos novos métodos de estrutura de aço que estavam sendo desenvolvidos, o Dakota usou alvenaria de suporte tradicional, com vigas de ferro
e pisos de concreto. Entre as camadas de piso, os trabalhadores supostamente compactaram lama retirada do Central Park, uma técnica destinada a fornecer isolamento acústico e resistência ao fogo. Hardenberg prestou atenção cuidadosa à disposição dos quartos em cada apartamento. Seguindo o precedente francês, ele projetou layouts onde todos os quartos principais se conectavam uns aos outros em sequência, um padrão chamado enfilade. Mas ao contrário dos designs franceses puros, ele também forneceu acesso por corredor a cada quarto, permitindo que membros da família e convidados se movessem sem passar por todos os espaços intermediários. Os servos podiam chegar a qualquer quarto através de passagens traseiras, separadas sem perturbar a casa. Os quartos principais ficavam voltados para fora, para as ruas, salas de jantar, cozinhas e espaços secundários orientados para o pátio. Este arranjo garantia que os quartos mais importantes recebessem a melhor luz e vistas, enquanto os espaços funcionais se contentavam com as exposições interiores mais modestas. Apartamentos em ambos os lados da estrutura recebiam, assim, ar e luz de duas direções, uma relativa novidade no design residencial de Manhattan naquela época. Os sistemas mecânicos eram notavelmente avançados para sua era. Clark especificara que o Dakota deveria oferecer todas as conveniências modernas. Hardenberg entregou. A estrutura teria sua própria usina de energia, gerando eletricidade em uma época em que grande parte de Manhattan ainda dependia de iluminação a gás. Um sistema de aquecimento central aqueceria não apenas o próprio Dakota, mas potencialmente as estruturas circundantes também. Elevadores hidráulicos, ainda uma tecnologia relativamente nova, levariam os residentes aos andares superiores com uma facilidade anteriormente inimaginável. Para tranquilizar os residentes nervosos sobre a segurança, a usina de energia foi posicionada não dentro da estrutura principal, mas sob um jardim no lote adjacente a oeste. Se as caldeiras explodissem, como os motores a vapor ocasionalmente faziam naquela época, o dano não ameaçaria diretamente os apartamentos. Este posicionamento refletia tanto a engenharia prática quanto a percepção psicológica. Clark entendia que seus inquilinos ricos precisariam de segurança antes de confiar suas famílias a tais arranjos inovadores. Hardenberg permaneceu intimamente envolvido com seus designs, mesmo após a conclusão. Anos depois, quando um crítico reclamou de veículos de serviço no pátio, o arquiteto escreveu uma carta defendendo seu design e explicando a separação de funções que implementara. Esta atenção aos detalhes e preocupação contínua com seu trabalho caracterizariam toda a sua carreira. O Dakota não seria o último grande projeto de Hardenberg. Nas décadas seguintes, ele projetaria o Plaza Hotel na Quinta Avenida, com a Fivers 9th Street, concluído em 1907. Ele também criou o Waldorf Astoria, original, na Quinta Avenida, mais tarde demolido para dar lugar ao Empire State Building. Mas muitos historiadores da arquitetura consideram o Dakota sua melhor conquista. O projeto onde ele demonstrou pela primeira vez em grande escala que a vida em apartamento poderia satisfazer os gostos americanos mais exigentes. A construção progrediu ao longo de 1881 e 1882. A estrutura massiva gradualmente tomou forma nos lotes subdesenvolvidos do Upper West Side. Os nova-iorquinos observavam com fascinação e ceticismo enquanto a visão de Clark se tornava realidade. Mas Edward Clark não viveria para ver seu projeto concluído. Capítulo 4. Um palácio sob o mesmo teto. Edward Clark entendia que convencer os nova-iorquinos ricos a abandonarem seus sobrados exigiria mais do que grandeza arquitetônica. O Dakota precisava oferecer um estilo de vida. Todo o conforto de viver em uma mansão entregue sem o fardo de gerenciá-lo você mesmo. A partir do momento em que um residente passava pela entrada de carruagens, tudo deveria parecer sem esforço, gracioso, completo. Os interiores refletiam essa ambição. Artesãos passaram meses em detalhes que a maioria dos visitantes nunca notaria conscientemente. Tetos de carvalho, esculpidos à mão, cada painel moldado por marceneiros habilidosos. Pisos incrustados com padrões de mármore, mogno,
carvalho e cerejeira. Lareiras com mantos de mármore esculpidos à mão, supostamente nenhum igual em toda a estrutura. Molduras de portas e frisos que falavam do antigo artesanato europeu transplantado para o novo mundo. Para seu próprio apartamento, Clark supostamente foi ainda mais longe. De acordo com relatos que circularam por décadas, ele especificou pisos incrustados com prata esterlina. Se este detalhe extraordinário foi realmente instalado, permanece uma questão de debate. Clark morreu antes da abertura do Dakota e seu apartamento passou para outros ocupantes. Mas a história persiste, um testemunho da extravagância que caracterizou todo o projeto. Os apartamentos individuais ofereciam aos potenciais inquilinos algo que nenhuma residência de Nova York fornecera antes: personalização em grande escala. Clark aparentemente encorajou os compradores a modificar suas unidades de acordo com o gosto pessoal. Paredes podiam ser movidas, quartos combinados ou divididos. O resultado foi que os 65 apartamentos já projetados para serem únicos tornaram-se ainda mais individualizados, à medida que seus primeiros ocupantes os moldavam para necessidades particulares. Mas a característica mais revolucionária do Dakota não era nenhum apartamento individual. Eram os serviços que os cercariam. No andar térreo, Clark criou um estabelecimento de jantar projetado para rivalizar com os melhores restaurantes da cidade. Descrições contemporâneas sugerem que a sala de jantar principal foi acabada à maneira de um salão baronial inglês. Pisos de mármore, paredes revestidas em carvalho inglês esculpido. Trabalho em baixo relevo de bronze nas paredes superiores. Tetos de carvalho cerrado, intricadamente esculpidos. Uma enorme lareira de arenito escocês dominava o centro do espaço. Salas adjacentes forneciam uma área de jantar para senhoras e câmaras para jantares privados. Os residentes que preferissem comer em seus próprios apartamentos podiam fazê-lo com notável facilidade. Uma rede de monta-cargas conectava as instalações de jantar às cozinhas individuais em toda a estrutura. Refeições preparadas por pessoal profissional podiam ser entregues quentes e frescas, prontas para serem servidas pelos próprios servos da família. O arranjo ofereceria a conveniência da vida em hotel com a privacidade de uma casa. O pessoal necessário para manter esta operação seria enorme por qualquer padrão. Clark planejou aproximadamente 150 funcionários para trabalhar dentro das paredes. Operadores de elevador e porteiros eram apenas os poucos visíveis. Nos bastidores trabalharia uma governanta residente, supervisionando uma equipe de empregadas. Uma lavadeira gerenciaria sua própria equipe em instalações dedicadas. Haveria um alfaiate para cavalheiros no porão, um carpinteiro da casa, 2 pintores da casa, um marceneiro, um eletricista, um encanador, um vidraceiro. O Dakota funcionaria menos como um edifício de apartamentos e mais como uma vila autossuficiente. O serviço de lavanderia exemplificava o nível de cuidado planejado. O pessoal coletaria itens sujos de cada apartamento em cestas de vime especiais. As roupas retornariam lavadas, passadas e remendadas, com botões substituídos e rasgos reparados. Cada peça deveria ser separada com folhas de papel de seda rosa, de acordo com relatos posteriores do serviço. Para famílias acostumadas a gerenciar seu próprio pessoal doméstico, isso representava uma redução extraordinária nas preocupações diárias. Os andares superiores abrigariam o exército de servos que tornava este estilo de vida possível. O 8º andar continha quartos para servos pessoais, empregados por famílias individuais, bem como dormitórios comunitários para funcionários masculinos e femininos, com banheiros compartilhados. O 9º andar abrigava instalações de lavanderia, com áreas de secagem, estendendo-se até o telhado. Esses espaços eram funcionais em vez de elegantes. Um mundo oculto projetado para apoiar a vida graciosa abaixo. Até o telhado oferecia comodidades. Áreas de lazer para crianças ocupavam partes do nível superior, proporcionando um espaço ao ar livre e seguro para os jovens residentes. Os pais podiam permitir que seus filhos brincassem sem preocupação com o tráfego de rua ou os perigos de um bairro inacabado. Alguns relatos contemporâneos mencionam passeios com gazebos e toldos de sol, oferecendo vistas do Central Park da cidade em desenvolvimento além. No lote ocidental adjacente, acima da planta mecânica,
Clark planejou terrenos recreativos. Quadras de tênis e gramados de croquet dariam aos residentes acesso a atividades ao ar livre da moda, sem sair de casa. Jardins forneceriam espaço verde em um bairro que ainda carecia de comodidades públicas. O arranjo significava que as famílias podiam desfrutar de muitos dos prazeres de uma propriedade rural enquanto viviam no centro de Manhattan. O sistema de aquecimento merece menção especial. Radiadores a vapor aqueceriam cada apartamento a partir de uma fonte central, eliminando a necessidade de fornalhas individuais e do pessoal para mantê-las. Os residentes nunca precisariam se preocupar em encomendar carvão, gerenciar caldeiras ou lidar com a fuligem e as cinzas que atormentavam as casas individuais. Todo o fardo de se manter aquecido durante os invernos de Nova York simplesmente desapareceria. Tudo isso vinha com pessoal dedicado a antecipar problemas antes mesmo que os residentes os notassem. Os acessórios de bronze seriam polidos regularmente. O mogno oleado, o latão esfregado, os pisos encerados. Clark vislumbrou um nível de manutenção que preservaria a grandeza do Dakota por gerações. O que Clark planejou não foi apenas um edifício de apartamentos. Foi uma máquina para uma vida graciosa. Cada inconveniência da posse de uma casa fora considerada e eliminada. O fardo de encontrar servos confiáveis, gerenciar reparos domésticos, coordenar entregas, manter terrenos e equipamentos. Tudo isso desapareceria nas mãos capazes de pessoal profissional. Os residentes pagariam seu aluguel e viveriam como aristocratas. Para as famílias que pesavam a decisão de deixar seus sobrados, o Dakota oferecia um argumento convincente. O mesmo dinheiro que mal mantinha uma casa individual na Manhattan da moda poderia fornecer acesso a serviços que até as casas mais ricas lutavam para igualar. O Dakota prometia não uma vida diminuída, mas uma vida aprimorada. Menos responsabilidade, mais conforto, os prazeres da riqueza sem suas obrigações infinitas. Esta era a visão de Clark tornada tangível. Não apenas um lugar para viver, mas uma maneira de viver que nunca antes existira na América. Um palácio dividido em casas, onde o próprio palácio cuidava de tudo. Agora, tudo o que ele precisava era de inquilinos dispostos a acreditar nele, e tempo suficiente para ver sua visão concluída. Capítulo 5. O visionário que nunca viu seu sonho. Edward Clark nunca caminhou pelo Dakota finalizado. No outono de 1882, enquanto os trabalhadores fervilhavam sobre a estrutura crescente na 72nd Street, Clark adoeceu em sua propriedade rural em Cooperstown. Ele tinha 70 anos, acumulara uma das grandes fortunas americanas e passara os últimos 2 anos observando seu projeto mais ambicioso tomar forma. As paredes haviam atingido sua altura total. As águas furtadas e trapeiras distintivas estavam sendo instaladas. Do norte do estado de Nova York, ele podia imaginar o edifício concluído, os inquilinos que o encheriam, a vindicação de cada cético que rira de sua casa de apartamentos no deserto. Ele não viveria para ver nada disso. Edward Clark morreu de febre malária em 14 de outubro de 1882. O Dakota estava a cerca de 2 anos da conclusão. O homem que o concebeu, financiou e defendeu contra o ridículo nunca estaria em seu pátio. Nunca jantaria em seu salão baronial. Nunca ocuparia o luxuoso apartamento que planejara para si mesmo. Seus obituários focaram na Singer Manufacturing Company, na fortuna que construiu, na brilhante advocacia que a tornou possível. A estranha casa de apartamentos surgindo no Upper West Side recebeu menção como uma excentricidade, uma nota de rodapé para uma história de sucesso mais convencional. O espólio de Clark foi avaliado em aproximadamente 25 milhões de dólares, com algumas estimativas chegando a 50 milhões. Esta soma impressionante, equivalente a bem mais de $500 milhão hoje, refletia décadas de investimento cuidadoso e sua participação dominante na Singer. Seu testamento distribuiu partes para vários membros da família, mas a maior parte de suas propriedades imobiliárias, incluindo o inacabado Dakota, passou para seu neto, Edward Severin Clark. O menino tinha apenas 12 anos. Isso criou um problema imediato. Uma criança não podia gerenciar uma fortuna, muito menos supervisionar a conclusão do edifício residencial mais ambicioso da história de Nova York. Curadores intervieram para administrar o espólio durante a menoridade de Edward Severin. Esses homens,
presumivelmente selecionados pelo próprio Clark, guiariam o Dakota até a conclusão de acordo com os planos originais. Quaisquer ajustes ou economias que pudessem ter tentado administradores menores, os curadores parecem ter honrado as intenções do fundador integralmente. A construção continuou durante o inverno de 1882 e, em 1883, Henry Hardenberg permaneceu como arquiteto, supervisionando o trabalho de acabamento que transformaria uma concha em uma residência. Em agosto de 1883, os gesseiros entraram em greve para protestar contra o emprego de trabalhadores não sindicalizados, e outros artesãos juntaram-se brevemente a eles. Mas em um mês, o trabalho foi retomado. Os artesãos completaram os detalhes interiores que haviam sido especificados tão cuidadosamente. Os sistemas mecânicos foram instalados. Os trabalhadores assentaram os intrincados padrões de piso, penduraram as portas pesadas e prepararam cada superfície para os residentes que logo chegariam. O bairro ao redor do Dakota também estava mudando. A presença do edifício anunciara que o Upper West Side estava aberto para desenvolvimento. Outros investidores, encorajados pela aposta de Clark, começaram seus próprios projetos. Ruas que eram lotes vazios em 1880 mostravam sinais de vida. Em 1884, a ferrovia elevada trazia mais tráfego. Lojas e serviços começaram a aparecer. O Dakota não ficaria tão sozinho quanto seu criador originalmente temera. Em setembro de 1884, o Real Estate Record relatou que o Dakota estaria pronto para ocupação em 1º de outubro, com aluguéis anuais variando de $1.500 a $5.000. Mas aqui estava o fato notável. 1/4 das unidades já havia sido alugado. Quando o edifício abriu oficialmente no final de outubro, cada apartamento estava reservado. Não restava uma vaga. O Dakota foi concluído na última semana de outubro de 1884, aproximadamente 4 anos após o início da construção. Quaisquer dúvidas que os nova-iorquinos da moda tivessem sobre viver tão longe do centro, quaisquer preocupações que tivessem expressado sobre a vida em apartamento em si, o produto final respondeu à maioria das objeções. Isso não era um cortiço, não era nem mesmo o experimento respeitável, mas modesto da classe média que o precedera. Isso era algo genuinamente novo, e os ricos de Nova York o reconheceram antes mesmo de as portas abrirem. Os primeiros inquilinos representavam exatamente a classe que Clark esperava atrair. Advogados, corretores, mercadores e negociantes de roupas, um mercador de charutos, um operador de mina de carvão, até mesmo um estenógrafo. Eles eram prósperos, mas não particularmente famosos. Nenhum aparecia nos 400, aquela lista exclusiva do círculo interno da sociedade de Nova York. O isolamento do Dakota ainda impunha desafios. Em uma época antes de os telefones se tornarem comuns, as visitas sociais exigiam viagens, e chegar ao edifício a partir do distrito de compras Ladies Mile podia levar 1 hora. Mas os inquilinos vieram mesmo assim, atraídos pelo que Clark construíra. Relatos daqueles primeiros meses sugerem que o Dakota cumpriu suas promessas. Os sistemas funcionavam. Os serviços materializaram-se como anunciado. Os residentes viram-se livres das demandas que tornavam a posse de uma casa tão exaustiva. Eles podiam focar em suas vidas, seu trabalho, suas obrigações sociais, enquanto o próprio edifício cuidava de tudo o mais. Os críticos que descartaram o projeto como loucura foram forçados a reconsiderar. O New York Daily Graphic declarou-o uma das casas de apartamentos mais perfeitas do mundo. O Real Estate Record elogiou tanto o arquiteto quanto seu cliente. O que parecia loucura em 1880 tornara-se um julgamento astuto em 1885, mas o próprio Edward Clark tornara-se uma espécie de fantasma em sua própria criação. Seu retrato pendia em algum lugar dentro daquelas paredes. Um lembrete do homem cuja visão tornara tudo aquilo possível. Residentes que nunca o conheceram caminhavam por espaços que ele projetara. Desfrutavam de confortos que ele planejara. Viviam a vida que ele concebera para eles, e faziam isso sem nunca saber exatamente quanta coragem fora necessária para construir tal coisa em tal lugar em tal época. O Dakota provara que os céticos estavam errados. Nova-iorquinos prósperos viveriam em apartamentos. Aceitariam vizinhos do outro lado de suas paredes. Andariam em elevadores, comeriam em salas de jantar comunitárias
e confiariam seu conforto diário a uma equipe treinada. Tudo o que fora necessário era um edifício grandioso o suficiente para fazer tais arranjos parecerem privilégios em vez de compromissos. Edward Severin Clark, o herdeiro de 12 anos, acabaria por assumir sua herança. Ele cresceria para se tornar o proprietário do edifício residencial mais prestigioso de Manhattan. O Dakota geraria renda por décadas, financiando uma vida confortável para gerações de Clarks. A aposta de seu avô valera a pena espetacularmente, mas o próprio velho perdera a vindicação. Ele morrera acreditando em algo que ainda não existia, confiando que outros completariam o que ele começara. Nesse sentido, Edward Clark foi talvez o tipo mais verdadeiro de construtor. Ele vira com clareza suficiente para começar e confiara profundamente o suficiente para deixar ir. O Dakota ergueu-se sobre a 72nd Street exatamente como ele planejara. E em algum momento naqueles primeiros meses de operação, enquanto os inquilinos se acomodavam em suas novas vidas e o pessoal corria pelos corredores e o grande edifício zumbia com atividade, o sonho de Edward Clark tornou-se simplesmente realidade. Um lugar onde as pessoas viviam, um marco de Nova York, um testemunho da recusa de um homem em aceitar os limites de seu tempo. No entanto, ele construíra algo que o sobreviveria por mais de um século. Talvez isso fosse vindicação suficiente. Capítulo 6. A Era Clark. Por 77 anos, o Dakota pertenceu a uma família. Edward Clark legara o edifício inacabado ao seu neto mais velho, Edward Severin Clark, que tinha apenas 12 anos quando o herdou. Curadores gerenciaram a propriedade durante a menoridade do menino, guiando-a através de seus primeiros anos de operação. Quando Edward Severin atingiu a idade adulta no início da década de 1890, aí assumiu o controle direto, o Dakota já se estabelecera como precisamente o que seu avô imaginara. Os céticos haviam sido silenciados. Uma lista de espera se formara. O Upper West Side não era mais um deserto, mas um distrito cada vez mais elegante. Edward Severin provou ser um guardião constante. Ele era o mais velho de 4 irmãos, sendo os outros Frederick Ambrose, Robert Sterling e Stephen Carlton, todos herdeiros da vasta fortuna Singer que seu avô acumulara. Nenhum deles precisava da renda de aluguel do Dakota para sobreviver. A empresa de máquinas de costura continuava a dominar sua indústria, gerando dividendos que ananicavam o que quer que a casa de apartamentos pudesse produzir. Esta independência financeira moldou tudo sobre como os Clarks gerenciavam a criação de seu avô. Os aluguéis permaneceram surpreendentemente modestos. Os aumentos vinham lentamente, se é que vinham. Inquilinos de longo prazo viram suas taxas mantidas estáveis por décadas. Uma generosidade que teria sido impossível para um proprietário que dependesse da propriedade para a renda. O Dakota funcionava menos como um investimento comercial e mais como uma espécie de legado familiar, mantido por orgulho em vez de necessidade. Os resultados foram notáveis. Entre 1884 e 1929, o edifício nunca teve uma única vaga. 45 anos de ocupação total contínua. Famílias chegavam e ficavam por gerações. Crianças cresciam dentro daquelas paredes, às vezes pegando apartamentos próprios quando se casavam. O Dakota desenvolveu o caráter íntimo de uma vila, seus residentes unidos pela experiência peculiar de compartilhar um endereço tão extraordinário. Entre os primeiros inquilinos ilustres estavam membros da família Steinway, cujos pianos tornaram-se sinônimo de excelência musical. Sua presença estabeleceu um padrão que persistiria por décadas. O Dakota atraía não apenas riqueza, mas cultura. Pessoas que valorizavam a arte e a criatividade ao lado do sucesso material. Edward Severin Clark morreu em 19 de setembro de 1933, poucas semanas antes do 50º aniversário do edifício. Ele não deixou filhos. No momento de sua morte, 2 inquilinos viviam no Dakota desde seus primeiros dias de operação em 1884. Outros 4 residentes originais haviam falecido nos 3 anos anteriores. O edifício estava se tornando um monumento à continuidade, sua história medida em vidas.
A propriedade passou para o irmão mais novo de Edward Severin, Stephen Carlton Clark. Stephen era um homem de realizações notáveis, além dos negócios da família. Ele fora um curador fundador do Museu de Arte Moderna em 1929 e serviu como presidente de seu conselho durante a década de 1940. Em 1939, ele estabeleceu o Hall da Fama do Beisebol em Cooperstown, a casa ancestral da família, no norte do estado de Nova York. Ele colecionava pinturas de Rembrandt, Matisse, Degas e Picasso. Ele abordava tudo com a mesma inteligência metódica que caracterizara a gestão de seu avô no Império Singer. Stephen pretendia continuar operando o Dakota exatamente como seu irmão fizera, preservando tanto a estrutura quanto os jardins a oeste. Por quase 3 décadas sob sua administração, pouco mudou. O edifício até manteve seus elevadores originais, as mesmas máquinas hidráulicas que espantaram os visitantes em 1884. Os Clarks lidavam com todos os reparos e manutenção eles mesmos, sem prestar contas a nenhuma autoridade externa. Mas o tempo estava operando suas transformações lentas. No entanto, à medida que o século XX progredia, os serviços elaborados que outrora definiram a vida no Dakota começaram a desaparecer. O serviço de lavanderia foi o primeiro a ir, junto com a alfaiataria e a governanta residente e sua equipe de empregadas. Essas comodidades sempre foram caras de manter, e os padrões sociais que as tornavam desejáveis estavam mudando. Famílias que antes dependiam inteiramente do pessoal do edifício aprenderam a fazer outros arranjos. Pouco depois da Segunda Guerra Mundial, a sala de jantar fechou permanentemente. Nunca operara com lucro. Edward Clark a concebera como um incentivo, uma conveniência para ajudar famílias ricas na transição de casas particulares. Mas no final da década de 1940, os inquilinos preferiam suas próprias cozinhas ou os restaurantes da cidade. A elaborada operação do porão silenciou-se. Na década de 1950, os quartos de empregados nos andares superiores foram convertidos em apartamentos. O pessoal que restava, 45 pessoas em 1960, contra os 150 originais, não precisava mais de dormitórios. O mundo oculto que outrora sustentara a vida graciosa contraíra-se para uma fração de sua escala anterior. A população de inquilinos também estava mudando. Muitos residentes, em meados do século, eram diplomatas, figuras teatrais ou editores. O edifício apelava particularmente para pessoas na indústria do entretenimento, devido à sua proximidade com o distrito teatral da Broadway, no lado oeste. O Dakota estava se tornando conhecido como um refúgio para personalidades criativas, uma reputação que carregaria nas décadas seguintes. Stephen Clark nunca viveu no edifício. Ele mantinha um sobrado do outro lado do parque na East 70th Street. Ao entrar no final de seus 70 anos, os residentes do Dakota ficaram ansiosos sobre o futuro. Eles o convidavam para jantares, enviavam saudações de aniversário, ofereciam presentes de Natal atenciosos. Todos queriam alguma pista do que aconteceria quando o inevitável ocorresse. Clark não deu indicação de seus planos. Ele estava absorvido em sua coleção de arte, seu trabalho filantrópico, suas responsabilidades com as instituições que ajudara a criar. O Dakota era simplesmente um ativo entre muitos. Stephen Carlton Clark morreu em 17 de setembro de 1960. Ele tinha 78 anos. Quando seu testamento foi lido, a notícia perturbou profundamente os residentes. Clark não deixara o Dakota para seus filhos ou netos. Ele o legara à Fundação Clark, a organização de caridade que estabelecera em 1931 para apoiar causas em Cooperstown. A princípio, isso pareceu aceitável. Uma fundação poderia provar ser um proprietário estável, menos propenso a fazer mudanças dramáticas do que um herdeiro individual poderia fazer. Mas os inquilinos logo descobriram uma realidade legal devastadora. Sob a lei do estado de Nova York, uma fundação de caridade não podia deter propriedades que não gerassem lucro. E o Dakota, com todo o seu prestígio, nunca fora verdadeiramente lucrativo. Os Clarks mantiveram os aluguéis artificialmente baixos,
Mantiveram serviços além do que a renda justificava. Trataram o edifício como um legado em vez de um investimento. Sob a propriedade da fundação, este arranjo não poderia continuar. Em janeiro de 1961, a fundação aceitara uma oferta de 4,5 milhões de dólares de um incorporador que planejava demolir o edifício e substituí-lo por uma moderna torre de apartamentos. 77 anos de administração familiar estavam prestes a terminar. O próprio Dakota poderia deixar de existir a menos que os inquilinos encontrassem uma maneira de salvá-lo. Capítulo 7. Salvando o Dakota. Na tarde de sexta-feira, 17 de dezembro de 1960, Ernest A. Gross estava sentado em seu escritório em Wall Street quando o telefone tocou. Quem ligava era William Zeckendorf, o czar inquestionável do mercado imobiliário de Nova York. "Quero me apresentar", disse Zeckendorf. "Sou seu novo senhorio." Gross era um dos residentes mais ilustres do Dakota, um advogado internacional que servira 3 vezes como delegado nas Nações Unidas. Ele entendeu imediatamente o que as palavras de Zeckendorf implicavam. Sempre que o incorporador adquiria um edifício antigo em um terreno de escolha, ele o derrubava e erguia uma torre de aço e vidro em seu lugar. "Edifícios como o Dakota não fazem mais sentido em Nova York", disse-lhe Zeckendorf. Passaram-se apenas 3 meses desde a morte de Stephen Clark. A Fundação Clark agira rapidamente para se desfazer da propriedade não lucrativa. Zeckendorf alegou ter feito uma oferta de 4,5 milhões de dólares naquela tarde, com um prazo de meio-dia na segunda-feira. A fundação indicara disposição para aceitar. Os residentes do Dakota tinham 2 dias e meio, durante um fim de semana, para encontrar alguma maneira de salvar sua casa. Gross contatou imediatamente seu vizinho, Charles Douglas Jackson. C.D. Jackson, como todos o chamavam, era vice-presidente da Time Incorporated, mas seu histórico era mais profundo do que a publicação de revistas. Durante a Segunda Guerra Mundial, servira como vice-chefe da Divisão de Guerra Psicológica das Forças Aliadas. Mais tarde, trabalhara como assistente especial do presidente Eisenhower. Se alguém sabia como mobilizar recursos sob pressão, era C.D. Jackson. Os 2 homens convocaram apressadamente uma reunião dos inquilinos do Dakota. O encontro ocorreu na antiga sala de jantar. O que se desenrolou ali foi um pandemônio. Inquilinos idosos que viviam no edifício há meio século confrontaram a perspectiva de despejo. Os pisos de mármore ecoavam com gritos, xingamentos, batidas de pés e soluços. Judy Holliday estava lá, a atriz que ganhara um Oscar por Nascida Ontem. Ela estava sentada chorando. Recentemente diagnosticada com câncer terminal, ela queria apenas morrer no edifício que considerava seu lar. A senhorita E. Bruce Leigh apareceu com um chapéu de abas largas e um vestido de cauda. Ela não punha os pés fora de seu apartamento de 18 quartos há anos. Alguns diziam que ela tinha 102 anos. "Não serei expulsa da minha casa", ela gritava repetidamente. "Não serei expulsa." A reunião dissolveu-se em caos. Gross e Jackson retiraram-se para o apartamento de Jackson para tomar drinks e considerar se o Dakota poderia ser salvo de alguma forma. Nas semanas seguintes, a situação mudou. A oferta de Zeckendorf não prosperou. Em vez disso, em janeiro de 1961, um incorporador diferente, a Glickman Corporation, comprou o Dakota e um lote adjacente por 4,6 milhões de dólares. Louis Glickman pretendia demolir o edifício e construir o que ele se gabava que seria a maior torre de apartamentos da cidade de Nova York. Mas os residentes do Dakota não estavam sem recursos. Muitos eram ricos. Mais importante, muitos estavam conectados à mídia, às finanças, ao poder. Durante o inverno e o início da primavera, os inquilinos organizaram-se. Formaram uma corporação cooperativa. Negociaram com Glickman, apelando para qualquer combinação de sentimento, publicidade e pressão financeira que pudesse convencê-lo a vender em vez de demolir. Em abril de 1961, anunciaram um acordo para comprar o Dakota por 4,8 milhões de dólares, 200 mil a mais do que Glickman pagara apenas meses antes. Glickman ficaria com o lote adjacente e o venderia separadamente. O negócio exigia somas substanciais dos inquilinos. Aqueles que desejassem permanecer
comprariam ações da cooperativa, convertendo-se de locatários em proprietários. Muitos residentes de longo prazo, que pagaram aluguéis artificialmente baixos por décadas sob os Clarks, agora enfrentavam encargos mensais que excediam significativamente seus pagamentos antigos. Nem todos puderam arcar com a transição. Um enclave de ex-servos do cônsul português, que permanecera no 8º andar sem pagar aluguel, mesmo após seu empregador partir para Lisboa anos antes, enfrentou uma situação impossível. A economia da propriedade cooperativa não tinha espaço para tais arranjos, mas a maioria dos residentes encontrou maneiras de ficar. Em novembro de 1961, a transação foi concluída. Os inquilinos do Dakota tornaram-se oficialmente seus proprietários. Pela primeira vez em sua história, as pessoas que viviam no Dakota controlavam seu destino. A Glickman Corporation vendeu o lote adjacente naquele agosto. Uma torre de apartamentos sem graça chamada Mayfair ergueu-se no local onde jardins outrora serviram aos residentes do Dakota. Era o tipo de edifício que poderia ter substituído o próprio Dakota. Eficiente, moderno, totalmente esquecível. A nova cooperativa enfrentou desafios imediatos. Sob os Clarks, toda a manutenção e reparos foram financiados por recursos familiares aparentemente sem fundo. Agora esses custos recaíam sobre os residentes. O edifício envelhecera graciosamente, mas nem sempre cuidadosamente. Os elevadores originais, ainda operando após quase 80 anos, precisavam de atenção. Em 1974, o Conselho da Cooperativa empreendeu grandes reparos. O custo chegou a $500 mil, aproximadamente 5 mil por apartamento. Os residentes pagaram. Eles haviam salvado o Dakota uma vez. Eles o manteriam agora. A conversão trouxe outras mudanças. Sob os Clarks, os inquilinos vinham e iam baseados em relacionamentos pessoais e entendimentos silenciosos. A nova cooperativa exigia estrutura formal. Um conselho de diretores governaria o edifício. Futuros residentes precisariam de aprovação. Regras seriam estabelecidas. Esta formalização acabaria por tornar o Dakota famoso pela seletividade de seu processo de admissão. Mas em 1961, tais preocupações estavam no futuro. O que importava era mais simples. O edifício ainda estava de pé. Os inquilinos ainda viviam lá. A bola de demolição fora afastada. A criação de Edward Clark, ameaçada de extinção, fora preservada pelas próprias pessoas para quem ele a construíra. Capítulo 8. Hollywood descobre o Dakota. Em 1967, Roman Polanski veio a Nova York em busca do edifício perfeito para aparecer em seu novo filme de terror. O romance de Ira Levin, O Bebê de Rosemary, fora publicado no início daquele ano e estava subindo nas listas de mais vendidos. A história acompanhava um jovem casal que se muda para um sombrio edifício de apartamentos em Manhattan chamado The Bramford, onde seus vizinhos idosos, aparentemente inofensivos, revelam-se membros de um culto satânico. A Paramount Pictures adquirira os direitos, e o jovem diretor polonês, recém-saído do horror psicológico de repulsa ao sexo, fora contratado para adaptar e dirigir. O Bramford precisava parecer real. Polanski queria exteriores que estabelecessem o edifício como um personagem por direito próprio, um lugar onde segredos obscuros parecessem não apenas possíveis, mas inevitáveis. Ele precisava de algo antigo e ornamentado, vagamente sinistro, algo que parecesse que poderia abrigar bruxas. Ele encontrou o Dakota. Levin inspirara-se em vários edifícios de apartamentos antigos de Manhattan ao criar o Bramford. Ele até incluiu uma piscadela cúmplice no romance. Quando o personagem Hutch tenta dissuadir Rosemary de se mudar para o sinistro Bramford, ele sugere que ela considere o Dakota em vez disso. Agora Polanski colapsaria essa distinção. O fictício Bramford e o real Dakota compartilhariam um rosto. A fotografia principal começou em 21 de agosto de 1967. Polanski filmou cenas externas na 72nd Street, capturando a linha do telhado com águas furtadas, a fachada ornamentada, a silhueta contra o céu. A administração do Dakota recusou-se a permitir filmagens no interior.
Então todas as cenas internas foram construídas em estúdios na Paramount Studios, em Hollywood. Mas os exteriores eram tudo o que Polanski precisava. A entrada arqueada onde Rosemary e Guy chegavam para ver seu apartamento. O pátio vislumbrado através da passagem, a massa da estrutura pairando acima. O Dakota deu ao filme sua base visual, estabelecendo desde a cena aérea de abertura que este era um lugar onde algo estava errado. Mia Farrow estrelou como Rosemary Woodhouse, a jovem esposa que percebe que seus vizinhos têm planos sinistros para seu filho, ainda não nascido. John Cassavetes interpretou seu marido ambicioso, Guy. Ruth Gordon retratou a vizinha intrometida, Minnie Cassavetes, com tal brilhantismo que ganharia o Oscar de melhor atriz coadjuvante. A produção foi difícil. O perfeccionismo de Polanski elevou os custos em $400 mil acima do orçamento. Ele exigia dezenas de tomadas para cenas únicas. No meio das filmagens, Frank Sinatra, marido de Farrow, entregou-lhe os papéis do divórcio no set, entregues por um advogado na frente do elenco e da equipe. Uma cena tornou-se lendária. Quando Farrow hesitou em filmar uma sequência mostrando Rosemary vagando no tráfego da Quinta Avenida, Polanski apontou para seu enchimento de gravidez e assegurou-lhe que ninguém atropelaria uma mulher grávida. Ele então a seguiu para a rua ele mesmo, operando uma câmera de mão porque ninguém mais o faria. O Bebê de Rosemary estreou em 12 de junho de 1968. Os críticos elogiaram o artesanato de Polanski e a performance vulnerável de Farrow. O público respondeu ao pavor crescente, tão diferente dos monstros que tipicamente definiam o horror. O filme rendeu mais de $30 milhões, uma soma enorme para a época. O Dakota tornara-se famoso de uma maneira inteiramente nova. Por décadas, o edifício fora conhecido como um endereço de riqueza e distinção. Agora era também o Branford, um lugar de conspiração e pesadelo. O filme apresentou o Dakota a milhões que nunca veriam seu interior ou conheceriam seus residentes. Eles o conheciam como pano de fundo para o horror. A associação provou ser duradoura. O Bebê de Rosemary entrou no cânone do cinema americano e foi eventualmente selecionado para preservação no National Film Registry. Através de sequências e remakes, o Dakota permaneceu sua âncora visual. Alguns residentes acharam a conexão desconfortável. Eles não haviam comprado apartamentos em uma casa mal assombrada. Mas o Dakota sempre possuiu uma certa qualidade teatral. Aquelas águas furtadas, ornamentadas, aquela presença massiva. Polanski simplesmente reconhecera o que já estava lá. O edifício parecia um lugar onde coisas extraordinárias poderiam acontecer. Ele apenas sugerira que tipo. A imagem do Dakota tornara-se moeda cultural, rica em associações, tanto reais quanto fictícias. Permanecia um dos melhores endereços de Manhattan, mas agora era também uma tela sobre a qual o público projetava seus medos. Em uma década, esses medos assumiriam uma realidade terrível. Capítulo 9. O edifício das celebridades. O Dakota atraíra artistas desde o início. O compositor Pyotr Tchaikovsky visitou durante sua turnê americana em 1891. Ele jantou no edifício e maravilhou-se com suas comodidades. Outros convidados ilustres seguiram-se ao longo das décadas, atraídos por residentes que se moviam em círculos artísticos e intelectuais. Fabricantes de pianos viviam ao lado de patronos da ópera e apoiadores da sinfonia. Por quase 50 anos, o Dakota permaneceu um refúgio para famílias prósperas de uma inclinação cultural particular. O edifício desenvolveu um caráter distinto dos endereços puramente sociais da Quinta Avenida. Era respeitável sem ser enfadonho, elegante sem ser rígido. Então, no meio do século XX, os atores começaram a chegar. Boris Karloff foi um dos primeiros. O ator britânico alcançara a fama internacional em 1931 como o monstro em Frankenstein, um papel que definiria sua carreira. Na década de 1950, ele se mudara para Nova York para seguir o trabalho de palco e pegara um apartamento no Dakota com sua esposa, Evelyn. Alguns residentes supostamente objetaram. Ter um artista no edifício, temiam, poderia baixar o tom. Atores não eram exatamente respeitáveis. Trabalhavam em horários estranhos, mantinham companhias incomuns, atraíam atenção indesejada.
O Dakota sempre fora discreto. Seus medos provaram-se infundados. Karloff era um cavalheiro de fala mansa, culto, dedicado ao seu ofício. Viveu silenciosamente por anos, buscando trabalhos que variavam da Broadway à televisão e ao rádio. Narrou o especial animado Como o Grinch Roubou o Natal em 1966, ganhando um Grammy. Permaneceu no edifício até sua morte em 1969. Mais importante, Karloff abriu a porta. Se o homem que interpretou o monstro de Frankenstein podia viver respeitavelmente na 72nd Street, outros artistas também podiam. Nas décadas seguintes, atores e músicos encontrariam seu caminho para o Dakota em números crescentes. Lillian Gish pegou um apartamento. A lendária estrela do cinema mudo trabalhara com D.W. Griffith nos primórdios do cinema americano. Sobrevivera à transição para o som e continuou trabalhando até os 90 anos. Trouxe consigo a história de toda uma forma de arte. Judy Garland viveu brevemente no edifício durante a década de 1960. Naquela época, a estrela de O Mágico de Oz estava lutando com os demônios pessoais que tirariam sua vida em 1969. Seu tempo no Dakota foi curto e conturbado, mas sua presença adicionou outra camada à lenda do edifício. Lauren Bacall chegou em 1961, no mesmo ano em que os inquilinos se organizaram para salvar o edifício da demolição. Ela comprou um amplo apartamento de 9 quartos por $68 mil, uma soma substancial na época, uma fração do que valeria mais tarde. Mas Bacall fora uma estrela de Hollywood desde a década de 1940, famosa por sua voz sensual e seu casamento com Humphrey Bogart. Após a morte de Bogart, ela reconstruíra sua vida em torno da Broadway. Viveria no Dakota por 53 anos até sua morte em 2014. Tornou-se uma das figuras fixas do edifício, uma conexão viva com a era de ouro de Hollywood. Quando os residentes se reuniam para a festa de Natal anual, Bacall contribuía com elaboradas sobremesas caseiras. Leonard Bernstein mudou-se para um apartamento no segundo andar, com vistas deslumbrantes do Central Park. O compositor e maestro estava no auge de sua fama, tendo criado o West Side Story e liderado a Filarmônica de Nova York à aclamação internacional. Seu apartamento tornou-se um local de encontro para músicos e intelectuais. A construção do Dakota, aquelas paredes massivas projetadas para privacidade e silêncio, permitia que ele trabalhasse em seu piano sem incomodar os vizinhos. O padrão era claro. O Dakota atraía pessoas criativas. Algo no edifício apelava aos artistas. Talvez fossem os próprios apartamentos, espaços vastos com tetos altíssimos e quartos que fluíam uns para os outros, espaços que podiam acomodar um piano de cauda ou o estúdio de um pintor. Talvez fosse o caráter do edifício, aquele senso de um mundo à parte da Manhattan comum. Talvez fosse simplesmente tradição. A economia também ajudava. Sob a longa propriedade dos Clarks, os aluguéis permaneceram modestos. Mesmo após a conversão cooperativa, o Dakota oferecia grandeza em termos que carreiras criativas podiam sustentar. No final da década de 1960, o edifício tornara-se conhecido como um refúgio para exatamente o tipo de pessoas que seus residentes originais temeram. Artistas, músicos, escritores, celebridades de toda a descrição. O endereço que outrora atraíra industriais agora atraía artistas. Entre os residentes em 1973 estava o ator Robert Ryan, um ator de caráter rústico conhecido por filmes como Os 12 Condenados. Ryan estava morrendo de câncer naquele ano. Seu apartamento no 7º andar logo ficaria disponível. Um jovem músico inglês e sua esposa nipo-americana estavam procurando um lugar para morar. Eles ouviram falar do Dakota. Perguntaram se poderiam sublocar o apartamento de Robert Ryan. Seus nomes eram John Lennon e Yoko Ono. Capítulo 10. John e Yoko. Na primavera de 1973, um ex-Beatle e sua esposa de vanguarda estavam procurando um novo lar em Manhattan. John Lennon e Yoko Ono viviam no West Village, mas queriam algo mais grandioso, algo com história. Seu assistente fez consultas no Dakota. Por acaso, o ator Robert Ryan estava se preparando para desocupar a unidade 72 no 7º andar. Sua esposa morrera recentemente, e ele não suportava mais permanecer no espaço que compartilharam. O próprio Ryan morreria de câncer de pulmão em meses. Uma única visita foi tudo o que bastou.
O lugar ocupava metade da extensão de um quarteirão da cidade, 4 quartos, vistas deslumbrantes sobre as copas das árvores do Central Park, com um vislumbre distante do lago além. Mas o que realmente cativou John foi a sensação do lugar. Interruptores de luz de latão pesado, elevadores com assento operados por atendentes uniformizados, painéis de mogno, carvalho e cerejeira por toda parte. Lembrava-lhe a Liverpool vitoriana, o mundo de sua infância. O conselho da cooperativa não ficou imediatamente entusiasmado. Alguns residentes temiam que o casal desse festas barulhentas com amplificadores. Houvera acusações relacionadas a drogas na Inglaterra. Mas os Lennons provaram que os céticos estavam errados. Uma vez instalados, mantiveram-se quase inteiramente reservados. Não davam festas. Buscavam privacidade absoluta. Isso não os tornava invisíveis. Quando o casal emergia, era impossível não notar. John preferia jeans combinados com uma longa capa preta e um sombrero de abas largas, às vezes chupando uma chupeta. Yoko o acompanhava com penteados dramáticos que mudavam semanalmente. Eles entravam em limusines prateadas combinando e deslizavam pela cidade. Fãs dedicados sabiam exatamente onde encontrá-los. Apesar dos guardas de segurança e da entrada fechada, admiradores às vezes entravam e vagavam pelos corredores, tocando campainhas, procurando por seu herói. Lauren Bacall era conhecida por repreender os intrusos quando entrava e saía. Isso fazia alguns deles chorarem, o que perturbava John. Ele amava seus fãs mesmo quando eles invadiam sua privacidade. Os Lennons acabaram possuindo 5 unidades no Dakota. 2 para armazenamento, 1 como estúdio, 2 para hóspedes. Yoko estabeleceu seus escritórios de negócios em um espaço no térreo chamado Estúdio 1, de onde gerenciava seus consideráveis assuntos. Em 9 de outubro de 1975, tudo mudou. Aquele dia era o 35º aniversário de John. Foi também o dia em que seu filho Sean Taro Ono Lennon nasceu. John tinha um filho mais velho, Julian, de seu primeiro casamento. Mas esse relacionamento sofrera durante os anos em que a Beatlemania consumiu sua vida. Ele carregava a culpa por isso. Quando Sean chegou, ele tomou uma decisão. Aposentou-se da música. Pelos próximos 5 anos, John Lennon tornou-se um dono de casa. Enquanto Yoko passava seus dias lá embaixo negociando acordos e gerenciando investimentos, John ficava lá em cima com Sean. Ele assava pão, supervisionava a babá, cantava para seu filho dormir, observava as estações mudarem sobre o Central Park. Sua guitarra pendia em um prego acima da cama, intocada por meses a fio. Seus vizinhos passaram a conhecer um homem diferente daquele que gritara em turnês de estádio. Encontravam um pai quieto empurrando um carrinho pelo pátio, um excêntrico educado que aparecia no jantar comunitário anual na primeira quarta-feira de outubro trazendo pratos macrobióticos. Roberta Flack vivia na porta ao lado. A cantora vencedora do Grammy mudara-se no início dos anos 70, tornando-se a primeira residente afro-americana do Dakota. Ela e os Lennons eram amigáveis, embora ela tenha observado mais tarde que a maioria dos artistas no lugar tendia a se manter reservada. Sean acabaria por chamá-la de Tia Roberta. Em julho de 1976, John finalmente recebeu seu green card após anos de batalhas legais. Estava livre para deixar a América e retornar à vontade. Em 1978, ele e Yoko compraram uma fazenda de laticínios de 600 acres no norte do estado de Nova York. John comprou um rebanho de 122 vacas Holstein. Parecia estar construindo uma vida o mais longe possível do estrelato do rock. No verão de 1980, Sean estava se aproximando de seu 5º aniversário. John estivera longe das gravações por meia década. Então algo mudou. Em junho, ele viajou para as Bermudas com um violão. Sozinho com seus pensamentos, começou a escrever novamente. As canções vieram em uma enxurrada. Woman, Beautiful Boy, Watching the Wheels, Starting Over. Ele ligou para Yoko, tocando as novas composições pelo telefone. Ela também estivera escrevendo. Decidiram fazer um disco juntos, alternando faixas, um diálogo entre marido e mulher. John retornou transformado. Reservou tempo no estúdio Hit Factory. Montou uma banda. Em agosto de 1980, pela primeira vez em 5 anos, ele voltou ao trabalho. O álbum se chamaria Double Fantasy. Foi lançado em 17 de novembro. As críticas foram mistas,
mas as vendas foram fortes. John deu entrevistas pela primeira vez em anos, falando abertamente sobre seu retiro e sua alegria em retornar. Parecia feliz. Falou de mais discos, falou de turnês, falou do futuro. 3 semanas após o lançamento, em 8 de dezembro, John e Yoko passaram a tarde no Record Plant, trabalhando em uma faixa dela chamada Walking on Thin Ice. John adicionou uma parte de guitarra que estalava com energia. Quando terminaram, ele virou-se para sua esposa. Yoko, disse ele, acho que você acabou de gravar seu primeiro número 1. Eles deixaram o estúdio e foram para casa. Sean estaria esperando. Estava quase na hora de ele dormir. Capítulo 11. Strawberry Fields Forever. Se você parar nas janelas do Dakota e olhar através do Central Park West, poderá ver uma clareira em forma de lágrima entre as árvores. Este é o Strawberry Fields, o memorial que Yoko Ono criou para seu marido. Ele não existia quando John estava vivo. O pedaço de terra na 72nd Street era uma seção comum do Central Park, isolada entre estradas e mostrando sinais de decadência como grande parte do parque naqueles anos. Mas por acaso era onde John e Yoko faziam suas caminhadas diárias. Eles cruzavam a rua a partir do Dakota, entravam no parque e vagavam pelos caminhos juntos por horas. 10 dias após o assassinato, em 18 de dezembro de 1980, o membro do Conselho Municipal, Henry Stern, introduziu legislação para renomear esta seção do parque. Em 26 de março de 1981, a designação tornou-se oficial. O monte em forma de lágrima seria chamado de Strawberry Fields, em homenagem à canção dos Beatles, que John escrevera em 1966. A canção em si fora nomeada em homenagem a um lugar em Liverpool. Strawberry Field era um orfanato do Exército de Salvação perto da casa onde John cresceu. Quando menino, ele entrava escondido nos terrenos para brincar com os órfãos. Sua tia Mimi desaprovava, mas John continuava indo. Anos depois, ele transformou essas memórias em uma das gravações mais surreais e belas dos Beatles. Yoko queria transformar o local de Nova York em algo igualmente significativo. Em uma carta aberta publicada no New York Times em 1981, ela convidou países de todo o mundo a contribuir com plantas e pedras para o que ela chamou de um Jardim da Paz. Ela não queria uma estátua. John não teria querido uma estátua. Ele teria querido algo vivo. Seria bom ter o mundo inteiro em um só lugar, escreveu ela. Um campo vivendo e crescendo junto em harmonia. A resposta foi extraordinária. Mais de 120 países enviaram doações. Um carvalho da Grã-Bretanha, cornizos de Mônaco, bulbos de tulipa da Holanda, bordos do Canadá, plantas de morango, claro, do próprio Central Park Conservancy. Yoko contribuiu com $1 milhão para o projeto. Metade foi para o redesenho e paisagismo. Metade foi para um fundo para manutenção perpétua. Ela trabalhou de perto com Bruce Kelly, o arquiteto paisagista, chefe do Central Park Conservancy, para criar algo que parecesse pacífico e vivo. Kelly projetou uma série de caminhos sinuosos através de pequenos prados ladeados por árvores e arbustos. A paisagem destinava-se a integrar-se com a visão original de Frederick Law Olmsted, que projetara o Central Park mais de um século antes. Este não era um monumento imposto ao parque, era uma restauração do que o parque deveria ser. No ponto ocidental do jardim, Kelly e Ono colocaram um elemento focal. Artesãos de Nápoles, Itália, criaram um mosaico circular de pedras pretas e brancas em um padrão de explosão estelar. No seu centro estava uma única palavra, imagine. O mosaico referenciava a canção solo mais famosa de John, aquela que ele gravara em 1971. Mas Yoko revelou mais tarde que grande parte do conceito da canção viera de sua própria arte e escritos. A palavra pertencia a ambos. Em 9 de outubro de 1985, o Strawberry Fields foi dedicado. A data era o aniversário de John. Ele teria feito 45 anos. Era também o 10º aniversário de Sean. Yoko parou diante de várias centenas de convidados com o braço em volta de seu filho. O prefeito Edward Koch juntou-se a ela no pequeno palco. Roberta Flack estava lá. Também estavam o ator Michael Douglas e dezenas de oficiais das Nações Unidas representando os países que contribuíram para o jardim. Este jardim é o resultado de todos nós sonhando juntos,
disse Yoko à multidão. Ela pegou emprestada uma frase dos Beatles. É a nossa maneira de pegar uma canção triste e torná-la melhor. Cox chamou-o de uma clareira tranquila que incorporava a visão de paz de John. Nas décadas seguintes, o Strawberry Fields tornou-se um dos locais mais visitados do Central Park. Fãs vêm de todo o mundo para colocar flores no mosaico Imagine, para sentar nos bancos, para cantar canções dos Beatles com estranhos. Em 9 de outubro de cada ano, e novamente em 8 de dezembro, as reuniões aumentam. Músicos trazem violões. Alguém sempre lidera a multidão em Give Peace a Chance. O memorial é designado como uma zona de silêncio, mas raramente é silencioso. O silêncio é preenchido com música. De suas janelas no Dakota, Yoko pôde olhar para o mosaico por décadas. Ela finalmente deixou o edifício em 2023, 50 anos depois que ela e John se mudaram. Mas a palavra Imagine permanece visível daquelas janelas, cercada por flores que os visitantes deixam para trás. O Dakota e o Strawberry Fields enfrentam-se agora como duas metades de uma conversa. O edifício onde John viveu e morreu. O jardim onde sua memória vive. Eles são separados apenas por uma rua, unidos pelo luto, pela música e pela teimosa necessidade humana de lembrar. Capítulo 12. O endereço mais exclusivo. O Dakota sobreviveu por mais de 140 anos. Sobreviveu aos lotes vazios que outrora o cercavam, às carruagens puxadas a cavalo que outrora passavam por seu pátio, e à cidade iluminada a gás que lhe deu origem. Viu Manhattan transformar-se ao seu redor, enquanto permanecia essencialmente inalterado. Em fevereiro de 1969, a Comissão de Preservação de Marcos da Cidade de Nova York designou o Dakota como um marco oficial da cidade. 3 anos depois, foi adicionado ao Registro Nacional de Lugares Históricos. Em 1976, recebeu a maior honra, designação como um marco histórico nacional. A estrutura que os críticos outrora chamaram de loucura de Clark era agora reconhecida como uma das mais significativas da América. Essas designações trouxeram tanto proteção quanto restrição. Qualquer modificação no exterior agora exigia a aprovação da Comissão de Marcos. Quando o telhado de Ardósia começou a falhar na década de 1970, os residentes descobriram que uma restauração completa custaria $1 milhão. Eles contentaram-se com um reparo mais modesto. Quando alguns quiseram instalar aparelhos de ar-condicionado, unidades que sobressaíam da fachada foram proibidas. A aparência do Dakota não estava mais inteiramente nas mãos de seus proprietários, mas ele perdurou. Os elevadores originais, com seus operadores sentados, continuaram a levar os residentes entre os andares. A fonte do pátio continuou a espirrar água. Os portões continuaram a abrir-se para aqueles que pertenciam e a fechar-se contra aqueles que não pertenciam. Passar por esses portões nunca foi fácil. Quando os inquilinos converteram o Dakota em uma cooperativa em 1961, criaram um conselho com o poder de aprovar ou rejeitar potenciais compradores. Os membros levam essa responsabilidade a sério. Revisam demonstrações financeiras, conduzem entrevistas, consideram se um candidato se ajustará à cultura do lugar. E não têm obrigação de explicar suas decisões. Ao longo das décadas, a lista de candidatos rejeitados tornou-se quase tão famosa quanto a lista de residentes. Madonna candidatou-se e foi recusada. Billy Joel também. Cher também. Carly Simon, apesar de suas credenciais do Upper West Side, foi rejeitada. Quando Melanie Griffith e Antônio Banderas buscaram comprar um apartamento, o conselho disse não. Alex Rodrigues, a estrela do beisebol, foi negado. O cineasta Judd Apatow foi recusado. As razões raramente são reveladas. Algumas rejeições, supostamente, derivaram de preocupações com fãs e paparazzi. Outras de questões sobre estilo de vida. O conselho uma vez temeu que Billy Joel pudesse atrair groupies, mas o Dakota nunca foi hostil à fama em si. Judy Garland viveu lá. Lauren Bacall também, por mais de 50 anos. Leonard Bernstein compôs música em um grande apartamento com vista para o parque. John Lennon e Yoko Ono criaram seu filho atrás daquelas paredes. O lugar acolheu atores, músicos, escritores e artistas por gerações. O que o conselho parece valorizar é a discrição.
O Dakota oferece privacidade em uma cidade onde a privacidade é quase impossível de encontrar. Os residentes não discutem seus vizinhos com repórteres, não convidam câmeras para o pátio, entendem que a mística depende de um certo silêncio. Hoje, apartamentos aqui são vendidos por preços que teriam espantado Edward Clark. Unidades foram listadas por até 20 milhões de dólares. Mesmo unidades modestas comandam vários milhões. As taxas de manutenção anuais podem chegar a 6 dígitos. Este não é mais um lugar para os meramente prósperos. É uma fortaleza de riqueza. E, no entanto, o Dakota permanece algo mais do que imobiliário. É uma peça de história viva, um lembrete do que Nova York já foi e do que aspirou tornar-se. Os turistas que se reúnem na calçada do lado de fora não estão lá para admirar a metragem quadrada. Vêm porque este endereço representa algo: ambição, arte, tragédia, resistência. Vêm porque Rosemary caminhou por aquele arco em um filme que ainda perturba. Vêm porque John Lennon assinou um autógrafo naquela entrada e nunca conseguiu entrar. Vêm porque o Dakota tornou-se um personagem na própria história de Nova York. Dos andares superiores, os residentes ainda podem olhar para o Central Park e ver a cidade que Edward Clark imaginou. O parque estende-se em direção aos distantes arranha-céus de Midtown. As árvores cresceram. O bairro tornou-se um dos mais desejáveis do mundo. Diretamente abaixo, do outro lado da rua, fica o Strawberry Fields. O mosaico Imagine é visível de certas janelas. Visitantes deixam flores ali todos os dias, cantando canções escritas por um homem que viveu aqui por 7 anos e morreu sob sua sombra. O Dakota ergue-se na interseção da memória e do dinheiro, da arte e da exclusividade, da fama e da privacidade. Significou coisas diferentes para diferentes gerações. Para alguns, representa o sonho da era dourada de luxo e refinamento. Para outros, é o Bramford, um lugar de pesadelo e conspiração. Para milhões de fãs dos Beatles, será sempre o lugar onde John Lennon voltou para casa. 140 anos após sua conclusão, o Dakota permanece o que Edward Clark pretendeu. Algo sem precedentes, algo singular, algo que poderia existir em nenhum outro lugar senão em Nova York. Os portões ainda se abrem, o pátio ainda acena. Os apartamentos, nenhum igual ao outro, ainda abrigam aqueles que ganharam o direito de chamar este lugar de lar. O Dakota perdura. Se esta história mudou a forma como você vê os marcos históricos de Nova York e as lendas que habitam suas paredes, inscreva-se no canal e deixe seu like. Estamos desenterrando a história que muitos tentaram esquecer, revelando os segredos por trás das fachadas mais famosas do mundo. Cultive o conhecimento e ajude-nos a semear o futuro da preservação histórica. O próximo tesouro da nossa jornada será revelado em breve. Até lá, continue explorando o que está escondido à vista de todos.